Que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. So many pieces all back together now. What's your vision? Eu gosto, quando eu faço meu trampo assim, eu gosto que ele seja feito de uma forma que ele cause um impacto nas pessoas que elas não estavam preparadas para que role assim esse impacto. Então, quando eu faço isso, eu penso e eu estudo como eu vou atingir as pessoas dessa forma, porque eu não quero que as pessoas só ouçam uma coisa aleatória, assim. Eu quero que elas prestem atenção em cada palavra daquilo que eu estou dizendo. E eu normalmente faço apresentações, fiz muito rua. Hoje em dia eu faço apresentações fechadas em lugares onde as pessoas vão para me ouvir. E aí é uma outra coisa, tem o microfone, tem lá, e eu uso várias outras coisas pra falar. Quando tipo, aconteceu aqui hoje? É muito lindo, velho. Porra, tem, sei lá, quantas pessoas tem aqui hoje? 200? Não, tem mais de 200 pessoas, velho. E assim, todas essas pessoas em silêncio, ouvindo o que eu tô falando, entendendo o que eu tô falando, que é o mais importante. E respeitando isso. Isso é fora de qualquer imaginação que eu tivesse a respeito do meu trabalho. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. Quem rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais, cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. No meio-dia toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Porque a gente tem que ser didático. A gente cansou das pessoas com esse discurso academicista, falando um monte de palavra difícil. E na quebrada ninguém entende. Sabe? A maioria das pessoas que estão lá não estão entendendo. Então a gente está no meio da rua, numa praça pública, falando a respeito de genocídio do povo preto, falando a respeito do poder da mulher e de como a mulher negra está no chão, assim, ó, embaixo de tudo. Ela não tem privilégio nenhum de nada, de nada, de nada, de nada. E ela nunca foi... Ninguém perguntou pra ela se ela queria trabalhar. Porque ela trabalhou a vida inteira, desde quando trouxeram a gente de África, que ela tá trabalhando, se fudendo. Sabe? E aí, as pessoas não perguntaram isso, só falaram assim, não, tudo bem. Vamos trabalhar, eu quero igualdade e quero que todas as mulheres trabalhem. E a gente, mulher preta, a gente só queria cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais. A gente só queria não morrer mais embaixo do chicote. Primeiramente, pela vida das mulheres negras! 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 Hoje em dia, as pessoas se incomodam quando a gente faz esse recorte de raça. A gente faz o recorte de gênero e a gente faz o recorte de raça. E as pessoas se incomodam. Mas se incomodam porque elas sabem que é verdade e dói a gente ouvir isso. Dói, eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sou uma mulher lésbica que me peguei várias vezes reproduzindo ofensas a pessoas bissexuais sem perceber. E quando eu percebi que eu era uma pessoa bifóbica, eu falei, gente, o que eu sou diferente de qualquer outra pessoa que... Sabe? Então, a gente precisa se educar e se reeducar. A gente precisa entender que você pode errar uma vez, cara, mas agora, depois que você ouviu isso aqui, você não pode errar de novo.
porque você já tá sabendo. Então o meu som é pra isso. Ele é pra informar e falar assim, olha, agora você tá com a informação aí, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo com isso tudo? Então ver essa galera toda falando que cota não é esmola, ver essa galera falando diga não ao genocídio do povo preto, pra mim pronto, meu trabalho foi feito. Eu não tô recebendo um centavo pra estar aqui. Poder estar nesse espaço de protagonismo, poder ser uma mulher negra, periférica, lésbica, que tem uma câmera, que tem um microfone pra poder falar, velho, sabe quantas minhas morreram pra eu estar aqui agora? O que me alegra é que eu tenho a minha santa protetora, olha, ela me protege. É a Santa Vulva. E eu acho que é isso. O que liberta a gente é mulheres no poder, assim. E ver como as mulheres podem o que elas quiserem. E fortalecer esse corre das mulheres. E fazer sempre pelas mulheres. Primeiramente pelas mulheres pretas que estão na base. Depois pelas mulheres, cara. Porque é importante. Porque a gente tá morrendo. Diga não! Diga não! Diga não! Diga não! Diga não! Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora e morre enquanto você tá rindo. Limitações socioeconômicas. De quem é a culpa? Existe um culpado para o processo de limitação econômica sofrido pela grande maioria da população brasileira? Muito provavelmente que sim. O único, ou os únicos que não são efetivamente culpados por esse processo de limitação socioeconômica são os indivíduos que sofrem essa limitação. Ninguém sofre limitação econômica porque quer sofrer. Ninguém passa por um processo de limitação econômica, material, que lhe daria outras, ou que traria outras segregações, outras marginalizações, outras marginalidades, porque quer. Ninguém escolhe viver numa condição de pauperização pela própria vontade. Nós vivemos um processo de pauperização, de exclusão, de marginalização, tendo em vista o processo de construção social e econômica do Brasil. Levar em consideração esse processo histórico é compreender minimamente por que é que o Brasil é um país tão desigual, por que é que um país é um Brasil tão segregador, por que é que o Brasil é um país tão marginalizante, tendo em vista que, segundo a Oxfam, o país está em 10º lugar como país desigual no mundo. Então, portanto, o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. Levando em consideração essa formação socioeconômica do Brasil, é preciso que a gente pontue alguns elementos que contribuíram de forma significativa para esse processo de segregação, de marginalização, e para que isso reverberasse diretamente nas limitações socioeconômicas que a grande maioria do povo brasileiro tem e que a grande maioria do povo brasileiro sofre, principalmente no que diz respeito ao processo de concentração das riquezas. O Brasil foi historicamente formado com essa perspectiva de concentrar as riquezas nas mãos de poucos, limitando, portanto, a distribuição dessa riqueza para a grande maioria. E, evidentemente, nós não devemos falar aqui, ou não podemos falar aqui, de um país que deveria, logicamente, pegar as riquezas e distribuir igualmente a todos, sem obedecer minimamente a um critério. Nós estamos falando aqui exatamente nas limitações socioeconômicas que foram geradas em função de uma certa economia política engendrada pelo Estado brasileiro, que não possibilitou que essa renda que é produzida pela grande maioria fosse equitativamente distribuída por essa maioria, ou que essa maioria tivesse minimamente as condições de viabilizar a melhoria de vida. Portanto, passa necessariamente por essa limitação
socioeconômica, né? Nós temos um país em que o 1% mais rico ganha 72 vezes mais que os 50% mais pobres. Então, essas limitações, ocorrem em função de um modelo econômico implantado historicamente no país e, sobretudo, pelo Estado brasileiro, que não permite que haja a boa e equitativa distribuição dessa riqueza e a grande maioria passe, portanto, por essas limitações. A principal limitação, que é a limitação material, que é a limitação econômica e que vai reverberar numa variedade de outras limitações, sobretudo no acesso a oportunidades de boa educação, oportunidades de educação de qualidade, oportunidade de empregabilidade, oportunidade de emancipação intelectual e, consequentemente, de emancipação política em função da emancipação educacional e intelectual. Então, podemos categoricamente responder que o principal responsável pelas limitações socioeconômicas que a grande maioria da população brasileira sofre é exatamente o Estado brasileiro. Porque o Estado brasileiro não implementa uma economia política que favoreça o processo de distribuição equitativa da riqueza que é produzida. E essa distribuição equitativa da riqueza que é produzida passa necessariamente por um tipo de política a ser praticada que deva levar em consideração a efetivação de direitos, sobretudo os direitos sociais, aqueles que são preconizados pelo artigo 6º da Constituição de 1988. Todo brasileiro tem direito à educação, todo brasileiro tem direito à saúde, todo brasileiro tem direito à moradia, todo brasileiro tem direito à assistência à maternidade, todo brasileiro tem direito à previdência social, todo brasileiro tem direito a trabalho, todo brasileiro tem direito a lazer, todo brasileiro tem direito a transporte como um direito social.
ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us.